Lição de números. Glória a Jesus. Meus queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui nessa oportunidade, nesta noite, onde iremos passar a nossa lição da escola bíblica dominical. Às vezes, existem muitas pessoas que, por motivo de trabalho, não estão podendo ir. Érica, minha cunhada Érica, Cláudio Batista está nos acompanhando. Kerliane também está aqui nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho da nossa escola bíblica dominical, da nossa lição de domingo próximo, que é a lição de número 6, 7 de fevereiro de 2021. Quem sabe você não teve tempo ainda de estudar a lição e chegar na igreja sem saber do que se trata a lição, e esse é o momento que você pode estar na sua casa, você pode estar aí no seu carro, no seu trabalho, já que de muitas vezes também você não levou a lição, mas vamos passar aqui de uma maneira bem breve, até que o assunto possa ser melhor explanado na igreja no domingo pela manhã, onde nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a santificação, comprometidos com a ética do Espírito, comprometidos com a ética do Espírito, que é a nossa lição de número 6, 7 de fevereiro de 2021. O texto áureo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. A verdade prática: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A nossa leitura diária. Vamos passar para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, dos versículos de 13 a 23. Não iremos ler aqui, porque demanda até muito tempo, mas é necessário que todos possam fazer esta leitura em sua classe ou em sua casa. É necessário fazer a leitura sim. A santificação, que é o tema de hoje, a santificação e esse compromisso que temos que ter com a ética do Espírito, a santificação. Mas o que seria a santificação? Às vezes tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é santificação. Jean Carlos Silva, também aqui mandando um legal. Grande amigo, Jean Carlos Silva, um abraço, meu querido. Mas como se dá esse processo de santificação? E o que é isso, ser santo? Tanto é que a gente fala. E existe mesmo esta santidade nas pessoas?
como é que se dá, como é o processo de santificação, como é o processo de consagração, que é o que vai falar nesta lição, a santificação, a consagração e a purificação, o que nós vamos ver primeiro, esses 3 subtópicos aqui no primeiro tópico. O primeiro tópico da lição fala assim: a santificação no Antigo Testamento. A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levíticos capítulo 10, versículo de número 10. O que é o profano? A gente ouve muito músicas profanas, músicas santas, sacro-santas. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Existe o sagrado e existe o profano, que é o inverso do sagrado. E o que traz aqui esta santificação? A santificação, ela é feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ou por Deus, ou pelo Espírito Santo. Eles que são a fonte da santificação. Então, o homem, ele consegue ser santificado por fruto do Espírito Santo, ou por obra de Deus, ou por obra de Jesus Cristo. Então, não existe pessoas santificadas ou pessoas santas sem que primeiro passe pelo Senhor Jesus, sem que primeiro passe pelo Espírito Santo, sem que primeiro passe por Deus nosso Senhor. Ricardo também está conosco aí, Deus abençoe Ricardo, diretamente aí do Rio de Janeiro, Araçariguama. Ricardo de Jesus, um abraço, meu professor Ricardo. Então, a santificação, ela é fruto, é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, não existe pessoas santificadas distante de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Porque, primeiro, quem nos justifica de todo o erro que cometemos é o Senhor Jesus diante do Pai. Jesus que nos santifica. Então, somos santificados por Jesus Cristo, somos justificados diante de Deus por Jesus Cristo. Então, já começa esse processo de santificação. Ah, mas fulano é santo? Santo de que maneira? Primeiro, para ser santo, tem que passar pelo Senhor Jesus Cristo e por obra do Espírito Santo. Márcio, nosso amigo Márcio, aí do nosso trabalho, acompanhando também conosco nesta noite. Um abraço, Márcio. Então, a santificação, ela vem de um processo contínuo, instantâneo e contínuo da obra de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então, para ficar claro que Deus, ele é santo em si mesmo. Jesus, o Espírito Santo, ele é santo em si mesmo. Porém, eu não consigo ser santo em mim mesmo. Eu não consigo hoje chegar e dizer, hoje eu sou santo em mim mesmo, com minhas obras ou minhas atitudes, eu sou santo. Não. Primeiro, para eu ser santo, eu tenho que estar colado, intrínseco no sagrado. E quem é o sagrado? O sagrado é toda a revelação de Deus. Deus que é o santo, que é a fonte de toda santificação. Quando eu me ligo a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu reconheço que tenho falhas, que tenho erros, e eu chego diante do Senhor Jesus, peço perdão para Ele me purificar, Deus então agora olha para mim e vê o Senhor Jesus na minha frente,
Quando Deus agora me perdoa pelos pecados que eu cometi através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Minha prima Luzinei Rabeiro, glória a Deus, está presente aqui conosco também nesta noite. Deus continue abençoando Luzinei. Então, irmãos, a santificação, ela provém de obra de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Ele que nos santifica. Depois que o homem é salvo, depois que o homem aceita o Senhor Jesus, pede perdão dos seus pecados, Deus vai, perdoa os seus pecados, não porque Ele é bom e porque Ele merece, não, porque Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar todos os pecados, todos os nossos pecados. Todos aqueles que aceitam Jesus, que falam, Jesus, eu te confesso como meu Senhor, meu Salvador. Hoje eu quero ser santificado. Hoje eu quero viver diferente do profano que eu já vivia antes. Hoje eu quero viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida consagrada ao Senhor. É fácil isso? Não. É por isso que quem nos santifica é Deus. E quem nos santifica, o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Essa é a santificação. E a consagração? Desde quando eu sou agora santificado por Deus, eu sou consagrado. Aqui, quando traz aqui a lição, o termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser de pessoas, coisas ou possessões. Consagração e santificação têm um termo distintos, mas pode significar a mesma coisa dependendo do contexto. Aqui traz uma alusão aqui às vestes de Ana Karen, também está conosco. Deus continue abençoando. Aqui traz agora algumas referências das vestes sacerdotais de Arão, que Deus consagrou e santificou. Agora, porque Arão era santo e por isso ele possuía vestes santas. Arão. Então, o que nós vemos aqui, que nessa consagração nós podemos consagrar coisas. Nós podemos consagrar aqui tanto o serviço nosso a Deus. Isso pode ser de coisas ou possessões ou pessoas. Um exemplo, eu quero consagrar, exemplo. Minha casa, ela é consagrada. Depois que Jesus me santificou, minha casa hoje ela é consagrada. Um exemplo, não entra bebidas alcoólicas na minha casa, porque minha casa é consagrada. Eu não posso pegar o que é profano e colocar dentro da minha casa, que é um local consagrado. Onde aqui a gente faz o possível, a gente faz aquilo que é dentro das nossas limitações, dentro das nossas forças. Aquilo que é santo permanece, mas o que é profano, ela não pode permanecer. E o que é santo? É tudo que agrada a Deus. É tudo que ensina a Bíblia Sagrada. Isso que eu falo santo e profano é tudo o que a Bíblia Sagrada nos ensina, o que é santo e o que é profano. A Bíblia Sagrada nos ensina o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, e o que são as obras da carne. Por isso eu posso consagrar, por isso que quando consagramos nossos filhos, quando eles nascem, porque consagramos a Deus, Deus, eu consagro meu filho para ti, porque eu quero que ele cresça, eu quero que ele entenda, eu quero que ele, com o passar do tempo, ele seja especificamente do Senhor, eu quero que ele seja santo. Eu não quero que ele viva de uma maneira profana. O que é viver de uma maneira profana? É viver de uma maneira que não agrada a Deus, é possuir todas aquelas obras da carne, brigas, porfias, prostituição, lascivas, glutonarias, bebedices. Então, tudo aquilo que é contrário ao Espírito Santo de Deus são obras da carne, assassinatos, mentiras. Então, isso tudo é profano. Então, a gente tem que se separar. Por isso que a santificação significa a separação. Eu preciso me separar do que é profano, porque Deus se agrada do santo, não do profano. Isso que eu falo, mas isso que você fala é o que você acha? Não, é segundo a palavra do Senhor.
Deus é santo. Deus é puramente santo. Então esse é o primeiro tópico. E o outro ponto, o item 3, que fala sobre a purificação. A purificação, ele traz aqui um termo grego, tahor, que significa puro e limpo, ou ser limpo e puro. E também o kadosh, que também é um significado, vem de lá, que significa santo, ou pertencente ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Tanto o termo também em grego, aqui escrito na Septuaginta, que é o catarizo, que significa tornar limpo, ou gadash também, que significa santificar ou consagrar. Então, a purificação é o processo que Deus, através do sangue de Jesus, purifica o homem dos seus pecados. Purifica. Por isso que Deus, quando olha para o homem, como aquela água que sai purificada, que sai ali do filtro, a água embaixo sai limpa. E em cima fica o quê? Todas as impurezas. Em cima as impurezas e a água embaixo, ela sai bem limpa. Pura. Então a mesma coisa o sangue de Jesus Cristo nos faz. Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Agora o tópico 3, santificação no Novo Testamento. Uma obra da Trindade. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Conhecemos Deus e Deus, sabemos que a Trindade de Deus, ela é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. São 3 pessoas distintas em uma. É o Deus trino e uno. Nossa irmã Edinha também nos acompanhando. Deus continua abençoando, irmã. Pai do Senhor Jesus. Então, a Trindade. Sabemos o que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. A obra da Trindade esta santificação, ela provém da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade da Trindade, como pela Trindade na unidade. Ou seja, tanto são as 3 pessoas atuando na obra da redenção. A redenção humana, que foi necessário o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então teve Deus com seu projeto, teve Jesus que veio cumprir a sua missão na terra, e o Espírito Santo agora que aplica nos corações das pessoas. A natureza da santificação, que é, quem tem a lição aí pode acompanhar, que é no segundo tópico, o segundo item. A natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Esse ponto é importante. De maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada, de maneira teológica, como a santificação posicional. Essa é a instantânea. Santificação instantânea, que significa santificação posicional. Referente à mudança de posição de pecador para santificado. Isso é a obra do Espírito Santo que passa a habitar na vida do crente. Então, essa santificação posicional é a santificação instantânea. Quando aquele homem que estava ali pendurado na cruz do Calvário, aquele salteador ao lado do Senhor Jesus, quando ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ali há uma santificação instantânea. Na mesma da hora quando ele se rende ao Senhor Jesus, na mesma da hora quando ele aceita, se dobra, se humilha diante do Senhor Jesus, reconhece que necessita de Deus, do seu perdão, pronto, Jesus então, ele vem para o Deus, ele perdoa os nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo.
E essa santificação posicional, neste mesmo momento, essa pessoa é santificada. Essa é a santificação posicional, instantânea, na hora. Eu aceito Jesus agora, pronto, Jesus me santifica. E uma coisa é certa, quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? O Espírito Santo ele passa agora a habitar em nossas vidas. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo ele habita em nossas vidas. O nosso nome é escrito no livro da vida. E Deus agora ele perdoa todos os nossos pecados. Esquece de todos os nossos pecados. É lançado no mar do esquecimento. Então, ali há uma santificação instantânea, que diz aqui a lição. O segundo tópico, o terceiro subtópico, fala sobre uma necessidade. E aqui ele fala da santificação. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Assim, quando nós aceitamos Cristo no momento, somos santificados naquele instante. Depois que somos santificados naquele instante, com o passar do tempo, eu preciso continuar me santificando na presença de Jesus. Através de quê? Buscando ao Senhor em jejum, em oração, na leitura da palavra. Buscando o que é santo e me afastando do que é profano. Buscando o que é fruto do Espírito e me afastando do que é obras da carne. Aí nós, dia a dia, na luta, na dificuldade, na renúncia, onde somos consagrados para glorificar o nome santo do Senhor. E somos consagrados para serviços de Deus. Somos consagrados para serviço de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. O nosso maior objetivo é ver o nome de Deus sendo glorificado em nossas vidas. O terceiro tópico fala sobre a santificação aplicada ao crente. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Então, é necessário eu ser santo diante de Deus e da sociedade. Não tem como, não há possibilidade alguma de eu ser santo só diante de Deus e ser profano diante da sociedade. Se eu sou santo, eu preciso ser santo na igreja. Eu preciso ser santo em casa. Eu preciso ser santo no trabalho. Eu preciso ser santo na escola, em todos os lugares, para glorificar o nome do Senhor. Então, este processo contínuo de santificação, que nós devemos caminhar constantemente até a vinda de Jesus, ou até o arrebatamento, ou até a hora que Jesus nos chamar. Então, os ensinos de Pedro, ele nos mostra que o estilo de vida do crente revela o caráter de Cristo. São agora norteados pelo Espírito Santo. Então, eu agora vivo, como o apóstolo Paulo falou, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O caráter de Cristo, eu tenho que viver este caráter de Cristo. Tem que ser visto na minha vida o caráter do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, quem produz isso, eu sozinho não consigo, com a ajuda do Espírito Santo, renunciando às obras gentílicas, às obras dos gentios, às obras infrutíferas, às obras da carne. O outro ponto é uma vida santificada. Somos santificados por quem? Pela palavra. Lá revela em João capítulo 17, versículo 17. Somos santificados pela palavra. Que palavra é essa? Palavra de Deus. Outro ponto, somos santificados também por onde? Pelo sangue. Hebreus 9, 12. Diz também que somos purificados pelo sangue de Cristo. Que sangue é esse? É o sangue de Cristo. Mas se hoje tiver pessoas ainda que sacrificam bodes e animais, isso é certo? Não. Isso é errado. O sangue de Cristo é único e suficiente. E só Ele tem condição de purificar pecados. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então somos santificados pela palavra de Deus, santificados na verdade, porque a tua palavra é a verdade.
Somos santificados pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E somos santificados também pelo Espírito. Ou seja, pelo Espírito de Deus também somos santificados. O subtópico 2 fala sobre uma vida santificada, né? Pela palavra, pelo sangue, e somos santificados pelo Espírito. A santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então, a vida de Cristo, ou seja, como nós somos cristãos, que significa um pedaço de Cristo, eu tenho que viver a vida de Cristo. Mas como é que eu vivo a vida de Cristo? Seguindo o exemplo de Cristo. Foi que Cristo falou, o que foi que Cristo ensinou, o que foi que Cristo trouxe de exemplo, assim eu preciso fazer e andar diante do Senhor. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. E para concluir, vamos ver aqui o terceiro subtópico, fala sobre ética. O que é ética? A gente já viu muitas pessoas conceituar ética. Vamos ver aqui, ética. A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, que significa o hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio citado ali pelo apóstolo Paulo, onde ele diz: as más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas de que é certo ou errado à luz da Bíblia ou à luz das Escrituras. Pois tudo que falamos aqui, tudo que ensinamos, à luz das Escrituras. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão e a conduta conforme a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e às pessoas. E por meio da nossa conduta até os incrédulos glorificam ao Senhor. Nossa irmã também, Anne Maciel, está também nos acompanhando. Que Deus continue abençoando, minha irmã. Um abraço aí para nosso irmão Wagner. Manda para ele aí o link. Convida ele aí. O Wagner, nossa irmã Nayara também. Então, irmãos, o que é ética? Ética é o princípio, a conduta. São valores que nós possuímos. Então, a ética cristã é seguir uma conduta de Cristo. Como era a conduta de Cristo? A partir daí, eu produzi o fruto do Espírito. E é bom frisar que ética e moral são duas coisas distintas. Eu, particularmente, eu conceituo ética como algo mais teórico. Ainda que muitos não gostem de usar esse termo, mas para fácil compreensão. E a moral ela é mais prática. Somos imorais, ou como somos chamados, não temos moral, quando infringimos alguma lei. Um exemplo é quando alguém rouba. Então, se alguém rouba, não tem moral para falar, porque é ladrão, ele rouba, ele quebra uma conduta, ele rompe com normas, com leis. Isso, ele é imoral. Já, ainda que seja também sem ética, existe o ético, aquele que tem a ética, e a ética boa e a ética ruim. Muita gente que diz antiético ou sem ética. Mas a ética ela é diferente, porque a ética ela faz parte do meu princípio, dos meus valores. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil, já que a moral ela quebra, ela rompe com leis,
transgride leis. A moral, a ética faz parte de você. Onde você estiver, a ética, ela está junto com você. Em um lugar que não tem leis, exemplo, esse lugar aqui não tem leis. Aqui pode-se fazer o que quiser. Mas já que eu tenho ética, essa ética, esses valores, ele vem comigo e vai comigo para onde eu for. O exemplo, se eu estou na rua, é uma cidade na Europa, e lá diz que não se pode jogar um papel de bala no chão. Eu então, porque estou lá na Europa, eu não infrinjo a lei. Eu então faço o quê? Pego o meu papel de bala e guardo. Porque eu não quero ser um imoral. Eu quero guardar aquele papel. Mas eu tinha vontade de jogar ele no chão. Aí quando eu chego no Brasil, eu não vejo de maneira específica uma lei que diga você não pode jogar um papel de bala no chão. Aí como aqui não tem lei que diz que não pode, eu vou e jogo. Então isso é sem ética. Isso é valores, está errado, eu sei que está errado. Eu não posso pegar um papel de bala e jogar no chão. Eu não posso pegar um palito de picolé, depois chupar o picolé e jogar ele no chão. Eu não posso estar comendo amendoins dentro do carro ou no ônibus e sair jogando a casca pelas janelas. Como quem sabe, os irmãos que estão me ouvindo aqui já ouviu alguém fazer isso. Até beber uma água, pegar aquele vaso da água, daquela garrafinha e jogar pela janela. Isso é antiético. Isso não se faz, isso é errado. Então, é errado no sentido nosso, da nossa sociedade. Isso é errado, isso não pode. Ou seja, e a ética cristã é quando eu sei que eu não devo fazer o que a Bíblia diz, não faça. Ah, mas você está longe. Eu continuo dizendo, não posso fazer. Eu não posso fazer em Alagoinhas, eu não posso fazer em Salvador, eu não posso fazer nos Estados Unidos. Eu tenho que ser a mesma pessoa, eu tenho que possuir esses valores em todos os lugares que eu vá. Então isso é ética. Essa ética, ela está comigo. Em casa, eu pego como um biscoito, não posso jogar o papel no chão. Como na rua, como na igreja, como nas casas dos outros, isso é ética. Ah, mas não tem dizendo lei que não pode. Sim, mas são valores meus, são princípios. Eu sei que é errado. E a ética cristã é quando vivemos aquilo que Jesus nos ensinou. E diante da Bíblia, o que é certo e o que é errado. Então, vivemos esta ética cristã. Caminhamos os mesmos passos que Jesus caminhou. Esse é o último tópico. E para a conclusão, sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir santificação com regras externas tópicas de religião legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito, pois quem nos santifica é o Espírito Santo. Se eu sou santificado, eu sou santo, eu sou santificados e sou separados para serviço do Senhor nosso Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Meus irmãos, meus amigos, muita alegria e desde já eu agradeço aí a presença de todos. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo. Se vocês puderem também, chega ali no canal, se inscreve lá no canal, faz lá um comentário, dá o gostei. O canal Vem para Cristo, uma exclamação no final. Se inscreve lá, compartilha aí para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Esta foi uma maneira de nós transmitirmos a lição, a pré-lição da Escola Bíblica Dominical, para que domingos possamos estar na congregação ali com os nossos professores, com os nossos superintendentes. Que Deus nos abençoe
em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que a paz de Deus fique com você, com a sua vida e com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.